Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu estou aqui em Conceição do Castelo desde sexta-feira e os irmãos aqui então pediram para mim dar uma palavra hoje à noite, porque a palavra ministerial deles, aqui eles estão falando domingo à noite e não na sexta-feira, como tem sido em algumas igrejas como Cariacica, São Mateus, Vila Velha e também Cachoeira do Pimirim e algumas cidades do Vale de Minas. Então eles pediram para eu poder dar uma palavra, e a palavra que eu vou falar hoje não necessariamente é baseada em alguma semana específica do alimento diário. Eu vou falar em cima de um ajuntamento de encargos que nós temos ouvido já essa semana, uma enxurrada de palavra, uma enxurrada santa, desde ali a sexta-feira, o Pedro dando uma palavra para a América do Norte. Nós teríamos a conferência na América do Norte agora em abril, e não foi possível, então os irmãos pediram, assim como foi feita na conferência da Europa, que seria em Baden-Baden, na Alemanha, e também foi cancelada em função da pandemia desse coronavírus. Então, tivemos a palavra sexta-feira com o Pedro, tivemos também a palavra ontem com o irmão Esdras, e hoje pela manhã nós tivemos a palavra ministrada pelo irmão Pedro. Então foram vários encargos falados, porém, tudo isso é uma somatória de mensagens que nós temos visto desde a conferência em fevereiro, onde o título é O Ministro da Nova Aliança. Então eu vou pegar bastante pontos, alguns encargos principais que o Alimento Diário tem falado e também durante essa semana o que nós ouvimos. Semana passada, na sexta-feira, eu também falei uma palavra a nível de palavra ministerial, passei para a igreja em Vila Velha e também, obviamente, aqueles irmãos que as igrejas não têm uma transmissão local, eu dei a liberdade das lideranças das igrejas passarem para que os irmãos pudessem também acompanhar, não que a palavra proferida em Vila Velha ela é mais importante do que as demais igrejas, em hipótese nenhuma. Mas eu passei porque igrejas pequenas, onde não tem transmissão, então também é uma maneira de zelar pelos irmãos, é uma maneira de cuidar dos irmãos. Semelhantemente, agora à noite, penso eu que não tem nenhuma transmissão, então também eu abri essa palavra, que seria apenas para a Conceição do Castelo, eu abri para que as igrejas que puderem e quiserem acompanhar, os irmãos então teriam mais essa oportunidade. Semana passada eu falei sobre a questão do ministério, que o ministério ele é apenas um, não existem dois ministérios com respeito à economia de Deus, com respeito ao propósito eterno de Deus. Obviamente, esse ministério a Bíblia chama de o ministério. Porém, de uma maneira individual, Deus dá um ministério para cada irmão. Ministério da música, ministério servir com as crianças, ministério, por exemplo, de apacentamento, ministério da palavra. Porém, todos esses ministérios, eles têm que convergir para o único ministério, que é o ministério da edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Eu não vou entrar em detalhes nessa noite, porque não é um encargo, mas é daí que vem as muitas divisões e também linhas teológicas, porque cada um que tem o seu ministério, ele procura, mesmo que de uma maneira inconsciente, ele procura edificar a si mesmo. E dali então, ele já abre uma igreja, abre um CNPJ, aluga um ponto de comercial e ali então dá-se o nome de uma igreja e começa então uma igreja particular. Então, quando nós temos uma visão panorâmica de toda a Bíblia, nós vemos que tudo precisa convergir para o ministério. Quando não tem essa visão, há então os ministérios paralelos, e isso aí danifica, infelizmente, o corpo de Cristo.
Então nós vimos semana passada que, com respeito ao ministério da economia de Deus, o ministério da edificação do plano eterno de Deus, que é a igreja, só existe um ministério. E todos os demais ministérios pessoais, que de fato o Espírito Santo dá, por meio dos dons, por meio então do aperfeiçoamento desses dons, quanto mais graça, mais dom, e esses dons então transformam-se em ministério. Então esses ministérios, eles precisam ser agregados ao ministério que tem a meta final, o cunho de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, onde começou esse ministério? Fazendo uma pequena revisão do que eu falei semana passada. O ministério, vale lembrar que ele é para um povo. Esse o ministério não é para uma pessoa ou uma família individual, é para um povo. Então, mesmo que Abraão fora chamado em Ur dos Caldeus, ali em Gênesis capítulo 11, mais claramente em Gênesis capítulo 12, mesmo que Abraão foi o amigo de Deus, o pai da fé, mesmo que Abraão foi uma transição da raça caída, a raça criada e caída em Adão e Eva, em Abraão, então, tornou-se a raça chamada, foi a partir de Abraão que Deus deu a promessa de dar a ele uma pátria, uma nação, uma terra mais numerosa do que a areia da praia do mar e do que as estrelas dos céus. Mesmo que Abraão teve essa comissão importantíssima, hoje ele é o pai da fé, mesmo ainda não havia um ministério no período de Abraão. Por quê? Porque não tinha um povo. Era apenas um indivíduo, no máximo uma família. Depois então de Abraão veio o seu filho Isaque, e semelhantemente Isaque representa o próprio Cristo, mesmo em Isaque, tendo também ali princípios importantíssimos com respeito à obra de Deus no Antigo Testamento, mas mesmo em Isaque não havia um ministério. Por quê? Porque ainda não havia um povo, não havia uma multidão de pessoas para serem conduzidas a um encargo. Então depois veio Jacó, um dos filhos de Isaque, e Jacó então desceu para o Egito por causa da fome com cerca de 75 pessoas. Jacó então desce e esse povo fica escravizado por volta de 400 a 430 anos. Então ali Deus levanta um libertador chamado Moisés, alguém que seria uma peça fundamental nas mãos de Deus. Então, em Moisés, Deus então dá ao ministério a comissão e revela para ele o seu plano eterno, que era transformar aquele povo em um reino de sacerdote, um povo santo para servir a Deus. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu não vou ler porque eu li semana passada e eu espero que também vocês possam estar anotando a mensagem. Então, o início do ministério da antiga aliança, ou o ministério da velha aliança, começou em Moisés. Moisés, então, ele foi o precursor deste encargo de tirar um povo escravizado para levar esse povo ao descanso, que seria a nova terra de Canaã, a boa terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Obviamente, para a época, ali era a meta deste ministério da antiga aliança. O ponto final desse ministério da antiga aliança era a boa terra de Canaã. Só que nós sabemos que o Antigo Testamento é uma figura. O Novo Testamento é a realidade da figura do Antigo Testamento. Então, esse ministério dado para Moisés, ele foi um ministério da antiga aliança, onde haveria necessidade de um derramamento de sangue para perdão dos pecados, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecados. Então, o que é um ministério? O ministério é um viver. Eu estou falando hoje, ainda, com respeito ao ministro da nova aliança. Então, desde o Antigo Testamento, o que é o ministério? O ministério é um viver. O ministério não é um amontoado de doutrinas.
o ministério não é um amontoado de regras. O ministério é uma vida. E se você analisar a vida de Moisés, em especial em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés ali, ele rogava a Deus pela sua presença. Moisés não admitia dar um único passo sem a presença do Senhor. Ó, irmãos, como que isso nos expõe nessa noite? Será que nós ousamos em dar um passo, fazer alguma coisa, sem o ok, sem o selar do Espírito, sem o amém por parte de Deus? Mas em Moisés nós vemos um exemplo. Ele rogava: Senhor, se a tua presença, eu vou centralizar na pessoa dele, se a tua presença não fores comigo, não me faça sair, não me faças subir, não me faças dar um único passo a partir de agora. Então ali ele roga pela presença do Senhor e o Senhor concede o que ele havia orado. Então nós vemos que um ministro, ele precisa de uma intimidade com aquele que o enviou. Então no Antigo Testamento nós vemos a figura de Moisés. Então semana passada eu detalhei um pouco mais, mas eu vou agora já avançar para o Novo Testamento, para me poder desenvolver o encargo que eu tenho hoje. Chegando então no Novo Testamento, só para deixar claro, Moisés não conseguiu introduzir o povo na boa terra de Canaã, por causa de alguns detalhes, mas em Josué, Deus então conduz esse povo para a boa terra de Canaã. Chegando então no Novo Testamento, há uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e não foi fácil, diga-se de passagem, essa transição, lembrando que o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até a primeira aparição de Deus por meio do anjo para Zacarias, que seria, junto com Isabel, os pais de João Batista, foi um período de 400 anos, pelo menos a Bíblia não revela, um período de 400 anos sem a aparição de Deus. Em teologia, nós chamamos isso de período intertestamentário. Então, chegando no Novo Testamento, João Batista nasce de Zacarias e Isabel, ele foi o precursor do Senhor Jesus, ele era primo do Senhor Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus, ele veio antes, ele preparou o caminho para então a vinda do nosso amado Senhor Jesus. Aleluia! Quem foi Jesus? Jesus foi o primeiro ministro da nova aliança. Jesus é o primeiro ministro dessa aliança a qual hoje nós vivemos. Irmãos, são muitas palavras que nós temos ouvido. Eu peço a Deus que mais essa reunião, mais essa comunhão dessa noite, mesmo distante fisicamente, você entenda que Deus deseja lhe conduzir à meta final da nova aliança, que é o reino eterno. No Antigo Testamento, a meta final foi a boa terra de Canaã. E a boa terra de Canaã é um tipo, é uma figura do reino eterno que haverá de vir em breve. Então, que essa comunhão sirva de advertência, encorajamento e alimento para todos nós. Por quê? Porque o seu futuro depende do seu presente. A reação que você está tendo a essas palavras, a reação que você vai ter após essa palavra, vai definir o seu futuro, se será nas trevas e ranger de dentes, ou se será nas bodas do Cordeiro por 1000 anos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra bem os nossos olhos, abra bem os nossos ouvidos, dê-nos um coração simples, singelo e esvaziado para ouvir e praticar as palavras.
Então, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro ministro da nova aliança. E também, o nosso Senhor Jesus não foi um ministro de escritório, não foi um ministro de ficar dando ordens, não foi um ministro que ficava sentado e mandando as pessoas. Não, o Senhor Jesus, ele saiu ao campo, aleluia! E todos os seus ensinamentos para os seus discípulos e apóstolos foram ensinamentos na prática. A cada oportunidade, o nosso Senhor ensinava os seus discípulos. Vemos ali o episódio da morte de Lázaro em João capítulo 11. Ali foi um ensinamento tremendo para os discípulos que naquele momento estavam com o Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, se der tempo eu vou falar um pouco sobre isso ainda hoje. A cada oportunidade da sua vida, não deixe passar nada. As experiências positivas e negativas. Extraia a presença do Espírito Santo e o consolo do Espírito Santo, seja lá o que você estiver passando. Na alegria e na tristeza. Extraia ensinamentos e experiências para você poder ser um ministro da nova aliança que faz a vontade do Pai. Então, semelhantemente como Moisés, o nosso Senhor Jesus também, ele vivia esse ministério. Nós sabemos que em João 5:30, Jesus fala que ele não fazia nada por si só, mas ele fazia a vontade do Pai. João capítulo 5, versículo 30. Então, tanto Moisés na antiga aliança, quanto Jesus na nova aliança, deixaram um exemplo para nós que um ministro não faz a sua própria vontade. Um ministro, ele precisa ser um escravo, um refém do nosso Deus Todo-Poderoso. Um escravo não tem vontade própria. Um escravo, ele obedece. Um escravo, ele está sempre pronto para servir ao seu Senhor. Então, que esta introdução, ela possa reforçar aquilo que nós ouvimos semana passada, e nós jamais abramos mão de entender qual é a função de um ministro. Então, para o ministério, eu pergunto a vocês, qual o item mais importante em um ministério? O item mais importante em um ministério é a palavra. Obviamente, tudo é importante na obra de Deus. Mas está muito claro em toda a Bíblia, em toda a leitura, que o item mais importante para a edificação é a palavra. Como eu falei de Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, no versículo 28, eu gostaria de ler com vocês, Êxodo capítulo 34, o versículo 28, diz o seguinte: e ali esteve com o Senhor, falando de Moisés, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas, preste atenção, as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 20, mostrando aqui no capítulo 34, que não foram apenas escrituras em tábuas de pedra, mas ali foi todo o sentimento de Deus, tudo o que Deus é, tudo o que Deus anelava, tudo o que Deus esperava. Deus então coloca na mente de Moisés, e Moisés escreve o que? As 10 palavras. Então, eu já começo a mostrar aqui que para o ministro, o item mais importante para ele é a palavra. Nós sabemos que, sem palavra, o povo se corrompe. Vamos ver daqui a pouco. Então, do lado de Moisés, Êxodo capítulo 34. Do lado de Jesus, porque é o representante do ministro da nova aliança, João capítulo 14, Jesus é o Senhor. Irmãos, vocês estão puxando meu espírito. De onde vocês estão? Eu estou muito empolgado com essa palavra.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 10, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, perdão, 14, 10, perdão, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Preste atenção, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, nós vemos aqui que as palavras que Jesus falava, ele não falava dele, de si próprio, mas ele falava as palavras que o Pai enviava para ele. E são essas palavras, ele testifica aqui, que faziam a obra de Deus. Então, meus amados irmãos, tanto Moisés, que é o nosso modelo da antiga aliança, quanto Jesus, que é o nosso modelo da nova aliança, todos os dois não abriam mão da palavra. E você, como ministro da nova aliança, qual é a sua reação? Por favor, eu não quero jogar peso em ninguém. Por favor, eu não quero desnudar ninguém, até porque eu não estou vendo vocês. Mas estamos já há cerca de 30 dias, um pouco mais, mas 30 dias que, pelo menos Vila Velha, nós tivemos a última reunião. Então, nesses 30 dias, sem as reuniões presenciais, por favor, faça um exame de consciência agora. Quantos por cento de Bíblia você leu a mais do que o período normal de demanda de trabalho e reunião à noite? Eu temo, meus amados irmãos, que alguns de nós não aumentamos em nada a leitura da palavra. E quem sabe para alguns até diminuiu, porque quanto mais tempo à toa, eu não estou dizendo que não tenha ninguém trabalhando, por favor, eu estou dizendo aquele momento que você deveria estar numa reunião presencial, e você não está, por causa da pandemia, mas este momento, em que você tem preenchido? Para assistir mais novela? Fazer mais crochê? Ficar mais na janela para ver a vida do próximo? Qual tem sido a sua reação? Irmãos, eu estou aqui para falar uma palavra de ajuda. Eu não estou aqui para falar uma palavra doce, para ficar passando a mão na cabeça. Porque a partir da reação dessa palavra é que vai definir o seu futuro. Se você vai para as trevas exteriores ou se você vai para as bodas do Cordeiro. Depende de você, depende de mim. Então, tanto Moisés quanto o Senhor Jesus, eles valorizavam a palavra. E essa palavra, é a partir dela que tudo veio a existir. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 11, por favor, versículo 3. Eu estou falando aqui que o item mais importante do ministério da nova aliança é a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Preste atenção, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você existe é por meio da palavra de Deus. O mundo existe é por causa da palavra de Deus. Então não tome a palavra de Deus, as escrituras, não tome como algo de somenos, como algo leviano. A palavra é a sua vida. A palavra deve ser o seu viver. A palavra deve ser o seu alimento. A palavra deve ser o seu companheiro ou a sua companheira. É para a palavra que você tem que recorrer nos momentos de alegria e de angústia. Por quê? Porque a palavra, ela é uma pessoa. A palavra não é uma tinta preta em papel branco. João capítulo 1, por favor. João, Jesus é o Senhor. Preste atenção, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. No original, e se você pegar a Bíblia na tradução do King James, você vai ler dessa maneira: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 2, traduzindo o verbo para a palavra. Ela quem? A palavra, que é o próprio Deus. Ela estava no princípio com Deus, mas como que estava com Deus se é o próprio Deus? Está se referindo à pessoa de Jesus. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dela, referindo à palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, a palavra é o próprio Deus. Por isso que em João 6,63, o evangelista disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, jamais chega-se à palavra como se você estivesse lendo um jornal. A palavra é para ser amada. A palavra é para ser manuseada. A palavra é para ser desfrutada. Mas essa palavra precisa mudar a sua vida. Porque se você lê a palavra sem o exercício do Espírito, você vai causar um problemão para a igreja. Porque você vai entrar na esfera do conhecimento. E não são poucos os que ficaram para trás, discutindo doutrina, esquecendo-se do aspecto da vida. Antes da obra, vem a vida. Por isso, ao chegar-se à palavra, achegue-se buscando a vida do Senhor. João 10,10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Que o Senhor possa nos iluminar. Então, aqui também Apocalipse capítulo 19, só para reforçar que essa palavra, que esse verbo é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, por favor, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, esse verbo, essa palavra de João capítulo 1, diz respeito ao nosso Senhor Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é Jesus? O próprio Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a própria palavra era Deus. Quem é a palavra? Deus. Então, ao ler a palavra, você está se achegando a Deus. Isso não te encoraja a ler mais a palavra? Mas não é uma leitura, me perdoe, medíocre. Não é uma leitura rasteira. Não é uma leitura para você marcar o certificado da Sociedade Bíblica do Brasil. Não é esse tipo de leitura. A leitura é para extrair vida. Então, o item mais importante de um ministro, ou de um ministério da Nova Aliança, é a palavra. E em especial as lideranças. Em especial, por que eu digo em especial? Porque se a liderança de uma igreja, se eu ainda escutar com os meus ouvidos, eu visito cerca de 29 igrejas, são 29 igrejas que o Senhor confiou em minhas mãos para que eu pudesse gerenciar, juntamente com o apoio dos 6 obreiros, que louvado seja Deus pela vida de cada obreiro, tanto aqui em Espírito Santo como em Minas Gerais, na parte zona, os vales e a zona da mata mineira. Se eu ainda escutar e souber que tem um líder que não gosta de ler, esse líder vai ter problema comigo. Problema de quê? Nós precisamos de uma comunhão. Por quê? Porque um líder, ele tem que amar a leitura. Sim, se você não gosta, peça a Deus. Peça a Deus e Ele dará a você o sentimento pela leitura. Porque não é possível um líder que não ama ler. Por quê? Porque a vontade de Deus está na palavra.
Então você precisa debruçar-se sobre a sua Bíblia, você precisa amar a sua Bíblia, você precisa folhear a sua Bíblia, você precisa entrar na Bíblia, a sua esposa precisa te ver lendo a Bíblia, os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Então, em especial, a liderança, ou as lideranças, mas todos os membros devem dedicar-se à leitura da palavra. Você pode anotar, eu não vou ler, por exemplo, Atos capítulo 6, versículo 4, ali fala sobre a instituição de diáconos. O irmão Esdras falou, se não me falha a memória, sim, no sábado, falou no sábado. Ali estava tendo problema de distribuição das mesas, me permita usar as cestas básicas, as viúvas dos helenistas estavam ficando sem a distribuição diária, e ali então o povo vinha até os presbíteros, então eles falaram, opa, eu não tenho condição de ficar chutando a bola e fazendo gol e apitar, eu às vezes também me acho fazendo assim. Por isso, como eu disse há pouco, louvado seja Deus pelos obreiros, eu lanço sobre esses obreiros parte da minha carga, esses obreiros lançam sobre os ombros das lideranças das igrejas parte da sua carga, e aí fica leve para todo mundo, e nós podemos então servir no descanso de Deus. E o nosso serviço então será aceito, porque não será um enfado. O nosso serviço será algo orgânico, mas para isso depende da justa cooperação de cada parte. Se nesse elo como uma corrente faltar a sua parte, você responderá diante de Deus. Todos nós temos um chamamento. Então agora não apenas as lideranças, mas cada membro da igreja, irmãos e irmãs, vocês precisam dedicar-se à leitura da palavra. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Preste atenção, meus irmãos, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem. Preste atenção, você que não gosta de ler, você vai deixar de ser um bem-aventurado, porque a palavra diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que leem. Se você não lê, você não é um bem-aventurado. E as bem-aventuranças de Mateus 5, você está fora. Ah, meu irmão, e o iletrado? Irmãos, isso é outra coisa. O Senhor vai cobrar aquilo que Ele deu. Você não é o iletrado. Você não é um iletrado. Estou falando para você, você não é um iletrado. Não me refiro à nossa micro-região, mas quem sabe também haja. Há irmãos e irmãs, quem sabe, que no seu trabalho é um doutor. No seu trabalho é digno de palmas. No seu trabalho eu tiro o chapéu. No seu trabalho eu coloco o tapete vermelho. Mas na igreja, com todo respeito, parece um iletrado. Por quê? Porque não tem exercício de espírito. Eu falo para você agora, você será cobrado naquele dia. É hora de despertar do sono, aleluia! Desperta, ó tu que dormes! Passe a orar, Senhor, coloque no meu coração o desejo pela leitura. Coloca no meu coração o desejo pela oração. Coloca no meu coração o desejo para apacentar as famílias da igreja. Senhor, eu quero ser um cooperador. Senhor, eu quero ser esse elo. Expulsa os demônios da apatia, os demônios da timidez, os demônios da indiferença. Seja alguém com espírito fervoroso.
aquele que foi na cruz por você, ele te espera, ele te chama, ele confia em você. Amado irmão, amada irmã, não deixe esse tempo passar. Repito, o Senhor vai te pedir contas naquele dia. Então, bem-aventurados que leem. E não para por aí, em Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel disse: então entendi pelos livros. Não é também só ler a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas há muitos livros espirituais que discorrem a Bíblia ao alimento diário, à leitura diária, que te conduz à Bíblia. Então Daniel, capítulo 9, versículo 2, o próprio Daniel: então entendi pelos livros que o tempo do cativeiro em Babilônia seria de 70 anos. Aí Daniel então proclamou, então ali a partir dele houve então uma liberação do povo de Deus. Por quê? Porque entendeu pelos livros. Ó Senhor Jesus, dê-nos tal coração, Senhor. E não para por aí. Em Neemias capítulo 8, versículo 8, sempre amei esse versículo. Então leram no livro da lei claramente, preste atenção, dando explicações de maneira que entendiam. Então leram no livro da lei claramente, dando explicações de maneira que entendiam o que se lia. Então não é só ler, você tem que ler e entender. Daí a importância dos estudos bíblicos, daí a importância das reuniões presenciais, daí a importância das conferências, daí a importância da leitura dos livros. Você, além de ouvir, você vai entender. Como eu falei há pouco, sem palavra, uma igreja, um povo se corrompe. Irmãos, a palavra é o item mais importante do ministério da nova aliança. Já o era na antiga aliança com Moisés, como nós acabamos de ler agora há pouco. Então, em Provérbios capítulo 29, estou falando que sem palavra o povo se corrompe, uma igreja se corrompe. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Preste atenção. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Você tem que tocar nessa palavra. Se não há profecia, a profecia vem da leitura da palavra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Também nós temos o livro de Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, sem palavra, uma igreja, sem palavra, um povo se corrompe. E eu quero ir adiante. As igrejas, em suas reuniões ministeriais, eu quero dar uma ajuda para vocês. As igrejas, em suas reuniões ministeriais, não importa o tamanho com respeito a número, eu não estou falando aqui de importância, eu estou falando aqui número, não importa o número que há na sua igreja, mas você, irmão, que é profeta, você que fala a palavra, você não pode dar qualquer palavra para os irmãos. Você não pode lançar para os irmãos qualquer coisa. Tem que ser uma palavra trabalhada. Tem que ser uma palavra com sentimento. Tem que ser uma palavra repleta de experiência. Mas experiência de quê? Experiência do seu viver. Também, se der tempo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não importa o tamanho da sua igreja, mas tenha temor do Senhor e tenha amor pelas ovelhas, pelos irmãos que estão sob os seus cuidados.
e transmite uma palavra agradável, uma palavra de direção, uma palavra de foco, uma palavra de encorajamento, uma palavra que os irmãos tenham a sensação de querer voltar na próxima reunião. Meus irmãos, tem 28 anos que eu busco o Senhor. Eu já falei muitas mensagens. Mas eu não me lembro de nenhuma vez eu vir para falar de uma maneira despreparada. Obviamente já tive a oportunidade de, do nada, eu ter que falar uma palavra. Ali você tira do bom depósito, mas eu digo, quando você sabe que você vai falar, você precisa trabalhar naquela palavra. Você precisa entrar naquela palavra. Você precisa orar ao Senhor. Já agora, antes de entrar ao vivo, eu coloquei um hino para ir tocando. Uma irmã me ligou, ainda não está ao vivo. No meu ainda relógio faltavam 2 minutos e eu estou no horário de Brasília. Eu orando, a irmã ligou, eu estava orando de joelhos aqui na sala. Senhor, dê graça para mim. Senhor, fale através de mim. Senhor, me esvazia. Senhor, coloca o sentimento no meu coração, embora, Senhor, eu tenha um sentimento, mas qual é a tua vontade? Então eu quero ajudar todos vocês profetas, líderes das igrejas. Por favor, tenham mais carinho com a igreja que você cuida. Tenha temor de Deus, porque naquele dia você vai prestar contas ao Senhor. Por isso, meus irmãos, eu passo esse meu sentimento para vocês. Sem palavra, o povo se corrompe. Essa palavra, ela tem 2 vertentes. 1 Coríntios, capítulo 12, por favor. Jesus ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então aqui nós temos a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Efésios também, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação diz respeito, então, à sabedoria e o conhecimento. A palavra de sabedoria é a palavra profética que nós temos ouvido, todas as mensagens nós ouvimos essa frase. A palavra de sabedoria é a palavra profética, é a palavra que dá direção, é a palavra que norteia a obra, é a palavra que norteia a igreja. Essa palavra, com todo respeito falando, não é qualquer um que tem espírito e condições para dar essa palavra. Sim, nós sabemos que as igrejas, a grande maioria de nós, não fomos instruídos para poder falar. Mas essa palavra é uma palavra específica. É uma palavra que ela aponta o norte. É uma palavra que é falada de uma maneira geral e universal. Onde tudo que formos fazer, tudo que formos falar, tem que estar dentro do contexto dessa palavra. Eu não sei se vocês me entendem. Então essa palavra na igreja é a palavra em reuniões normais, obviamente, de sábado à noite. É o que Atos fala, a doutrina dos apóstolos. A doutrina ali quer dizer o ensinamento. Então, não abra mão da palavra de sabedoria. É ela que norteia a sua vida. Repito, todas as demais palavras têm que estar dentro do contexto dessa palavra. E depois vem então a palavra do conhecimento. Essa palavra do conhecimento é uma palavra de fundo
fundamentação, de sustentação, podemos dizer que é a parte, me permita esse termo, é a parte judicial. Por exemplo, a salvação em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, o batismo, um só Senhor, uma só fé, um só corpo. Isso são verdades que jamais vão mudar. Isso são os pilares da vida da igreja. Esta reunião, estou me referindo agora à Vila Velha. Essa reunião é a reunião de terça-feira, onde estamos vendo o livro, Os Fundamentos da Fé Cristã. Preste atenção, fundamentos da fé cristã. Então essa palavra de conhecimento é a fundamentação da estrutura da igreja. Repito mais uma vez, são aqueles itens que não mudam. Uma ou outra revelação pode vir, mas ela jamais vai mudar. Agora, a palavra profética é a palavra que o Senhor dá para determinada era. A palavra não muda, mas a era muda. A maneira da época de Moisés era uma maneira, da antiga aliança. A maneira hoje na nova aliança é outra maneira, mas o fundamento é o mesmo. A Bíblia não se colide. O Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia não entra em choque. A Bíblia é uma, de Gênesis a Apocalipse. Dos 1189 capítulos, dos 31.102 versículos, dos 66 livros. A Bíblia permanece uma harmonia de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, eu li para vocês aqui que falei para vocês aqui que o item mais importante do ministério é a palavra. Agora, esse ministro, ele não pode ser qualquer pessoa. Eu fiz questão de mostrar isso primeiro, para você ver a importância do plano de Deus, para você ver a importância que a palavra exerce nesse plano. Agora nós temos que ter os ministros. Não adianta você ter uma planta de um grandioso prédio. Não adianta você comprar os melhores materiais. Você ter o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, um solo totalmente adequado para o tipo de construção. Mas se você coloca na mão de um pedreiro, em 1984 e 85, eu fui servente de pedreiro. E na época já ouvi a palavra pedreiro meia colher. É aquele pedreiro que acha que sabe, mas não sabe. Então esse pedreiro vai conseguir fazer um prédio adequado? Ele vai perder o bom material. Então não adianta ter um plano adequado, uma palavra que é o próprio Deus, aplicada neste plano, se não tem os pedreiros, que são os ministros, para desempenhar esta comissão. Por isso, então, que o ministro deve ser alguém que seja separado por Deus, deve ser alguém que seja chamado por Deus, e tem que ser alguém que seja ungido por Deus. Há muitas pessoas em grupos cristãos por aí, talvez com milhares e milhares, milhões e milhões de seguidores, mas talvez pode não ser um levantado por Deus. E eu não estou aqui para julgar, mas só estou dizendo que o ministro, ele precisa ser separado, chamado e ungido. Eu pergunto, você já foi separado? Responda para você mesmo, você já foi separado? Você já foi chamado por Deus? Responda, por favor. E você já foi ungido por Deus? Eu gostaria de ver a experiência de Arão. Por favor, Êxodo capítulo 4, de uma maneira rápida, por causa do horário que ele avança. Hoje eu não esqueci o relógio, eu estou aqui com o celular, ok? Deixei a minha esposa sem celular e peguei o celular dela. Ó Senhor Jesus, Êxodo capítulo 4, preste atenção, estou falando que o ministro tem que ser separado, chamado e ungido. Claro que aqui é o Antigo Testamento, mas os princípios permanecem no Novo Testamento. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 14,
Primeiramente, Moisés não estava querendo dar cabo da comissão que Deus havia comissionado para ele. Moisés estava temeroso. Então Deus falou no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor. Por quê? Porque Moisés não queria seguir adiante. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Pronto, aqui o Senhor faz menção do nome Arão. Sabe quando há uma reunião de uma grande indústria, de uma grande empresa, e ali então precisa resolver os problemas financeiros, precisa resolver o problema de vendas, precisa resolver o problema de logística, não importa. E ali os diretores, os sócios, eles começam então a pensar e lembram o nome de alguém. Quando lembra o nome de alguém, praticamente esse alguém vai ser convidado a trabalhar nessa empresa. Então aqui Moisés não queria levar a cabo o plano de Deus. Então Deus falou, não é Arão. O que Deus fez aqui? Deus separou Arão. Versículo 27. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrou no monte de Deus. Então preste atenção, primeiro o Senhor cita o nome de Arão, ou seja, o Senhor separa. Agora o Senhor vai até Arão e chama, fala, vai até Moisés, porque Moisés era o líder, era o sumo sacerdote. Podemos dizer assim na prática, o Arão era o sumo sacerdote, e os seus filhos da família dos levitas, da casa de Arão, eram sacerdotes, mas Moisés era o superior. Então vai a Arão. Então o que o Senhor fez? Primeiro separou, agora ele chamou, e chegando no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 12, Levítico 8, 12, depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Então observem o caminho que Deus definiu para alguém o servir. Primeiro Deus separa, depois Deus chama e depois Deus unge. Então aqui nós vemos que para servir a obra de Deus, você tem que passar por esses princípios, não nessa maneira, porque é o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Deus precisa te separar, meu irmão. E Ele já te separou. Ele precisa te chamar, Ele já te chamou, e Ele precisa te ungir, Ele já te ungiu, é o que a palavra diz em 2 Coríntios, quem nos ungiu é Deus, Jesus é o Senhor. Então você é um separado, um chamado e um ungido, mas preste atenção, o Pedro falou a palavra para os Estados Unidos, a questão da fidelidade. Não adianta você ficar pulando agora aí que você é separado, chamado e ungido. A pergunta é, você de fato tem a consciência que você precisa servir ao Senhor para naquele dia adentrar o reino? Porque Mateus capítulo 11, versículo 12 diz o quê? Desde o dia de João Batista até hoje o reino de Deus é tomado por esforço e somente os que se esforçam se apoderam dele. Você não vai entrar no reino, meu amado irmão, minha amada irmã, simplesmente porque você foi separado ou separada, porque foi chamado ou chamada e foi ungido ou ungida. Isso não lhe garante a entrada no reino. Deus te deu tudo, Deus te dá tudo, Deus pega a primogenitura e entrega nas suas mãos. Mas isso não é sinônimo que você vai entrar no reino. Porque Mateus capítulo 22, versículo 14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então hoje você precisa ter zelo, para além de ser escolhido, chamado e separado, você precisa ter zelo para adentrar o reino de Deus. Nós vimos a experiência recente agora de João 13, versículo 30, sobre ali a última ceia, onde Judas traiu Jesus. Se você pegar o livro de Lucas capítulo 6, versículo 12,
Ali fala que o Senhor Jesus passou a noite inteira orando para escolher 12 discípulos, que se tornaram depois 12 apóstolos. Sim, o Senhor escolheu Judas. Me permito aplicar: o Senhor o separou, o Senhor o chamou, o Senhor o ungiu, o Senhor lhe deu o direito de primogenitura, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não forçou para Judas o trair. Pelo contrário, o Senhor sabia que ele iria trair. É a presciência. Mas Judas tinha todas as possibilidades de não trair o Senhor. É muito difícil você entender essa questão da presciência. É muito difícil de você entender essa questão de predestinação. Mas num tempo oportuno podemos falar sobre isso. Deus não muda o rumo de ninguém para que esse vá para a esquerda ou vai para a direita. Deus dá o livre-arbítrio a todo ser humano. E você tem o livre-arbítrio. Então em João capítulo 13, versículo 30, ali Judas, ele sai da presença do Senhor para o trair. Então ficaram os 11. A partir desses 11, o Senhor abre o coração, que é João 14, 15, 16 e 17. É o ápice da revelação do próprio Deus. Para quem que o Senhor revelou? Para os escolhidos. Muitos são chamados, inclui Judas. Muitos foram separados. Muitos são chamados. Muitos foram ungidos, mas escolhidos é aqueles que fazem a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 20 em diante. Então, para esses 11 escolhidos, o Senhor abre o seu coração. Amado irmão, amada irmã, há tempo para você. Se você pegar Mateus capítulo 23, versículo 37, ali o Senhor fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os apóstolos e os profetas. Preste atenção, Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, mas vós não o quiseste. Isaías capítulo 30, versículo 15. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, mas vós não o quisestes. Está claro em toda a Bíblia que temos o livre-arbítrio e que Deus não muda o nosso rumo. Depende do que você faz hoje, você vai colher o amanhã. Por isso, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, não deposite a sua confiança nas coisas dessa terra. Um pequeno vírus, não estou falando em tamanho não, porque ele é microscópio. Um pequeno vírus parou o mundo. Você não tem nem a liberdade de ir e vir, você não tem. Tem estado aí que se sair é preso. Aqui em Conceição do Castelo agora só entra no comércio de máscara. E eu coloco a máscara e embaça meu óculos todinho. Aí se eu coloco a máscara, eu não enxergo. Se eu tiro a máscara, eu posso ser chamado a atenção. Estou falando um vírus. Parou o mundo inteiro. E se Deus estender as suas mãos? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos temer entristecer o coração de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, mas vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube a sua coroa. Você já tem a coroa. Você já foi separado. Você já foi chamado. Você já foi ungido. Você tem o direito de primogenitura. Você tem a vida da igreja. Você tem os irmãos. Você tem a saúde. Você tem o conhecimento. Por que você não avança? Com respeito àquela vida da igreja medíocre, aquela vida da igreja rasteira, fala mal de todo mundo, fala mal da liderança,
tudo você sabe, tudo você quer dar lição de moral, tudo você quer dar sua opinião, tudo você tem um ponto de vista. Isso vai te levar para a sepultura espiritual. Aplica-te mais à leitura. A leitura vai falar com o seu coração. Eu estava olhando aqui hoje, essa aqui é uma Bíblia, a primeira Bíblia minha. 1992, tem até a data aqui. 1992. Chega, está dura. A capa dela está toda dura. Irmãos, desde quando eu me converti, eu não cesso de ler a palavra. Confesso que eu poderia ler muito mais. Confesso que eu poderia estar mais crescido. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. E eu quero avançar para naquele dia ser aprovado pelo meu Senhor. Não importa se 1000 caem à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Mas eu quero permanecer junto com o meu Senhor. Então, um ministro, ele precisa guardar o que tens. Não é porque você foi batizado, não é porque você está na igreja, não é porque você é intelectual, não é porque você é inteligente, não é porque você chegou primeiro, não é porque você tem mais idade. Isso não é sinônimo de entrar no reino. O sinônimo de entrar no reino é uma pessoa esvaziada. É uma pessoa humilde. É uma pessoa com coração simples. Aí entra o último tópico que eu gostaria de falar para vocês para terminar, que eu já falei 1 hora e 1 minuto. Um ministro, ele precisa entender que o seu viver humano é para o viver espiritual. Eu vou repetir. O ministro da Nova Aliança tem que entender que o seu viver humano vai refletir no seu viver espiritual. Nós sabemos que toda experiência, eu não estou dizendo má experiência ou boa experiência, eu estou dizendo que toda experiência que o ministro da Nova Aliança passa faz parte do trabalhar de Deus. Toda experiência que você passa faz parte do trabalhar de Deus para forjar o ministério da Nova Aliança no seu coração. O que importa para Deus é se você está sendo forjado, se você está sendo trabalhado, se você está sendo transformado, conformado à imagem de Cristo. E esse trabalhar precisa gerar em você empatia. É um item, irmão, se nós conseguirmos resolver na nossa vida 90%, eu creio, dos problemas das igrejas irão acabar. Empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do próximo. Não é o seu ponto de vista. Muitas vezes nós ficamos sabendo de algo, muitas vezes nós ouvimos algo e já colocamos a nossa opinião. Você não sabe de nada. Quem é você para ser juiz? Quem é você para dar lição de moral? Você não está claro da situação? Por que você quer colocar o seu ponto de vista? Porque velho homem. Por quê? Porque não foi forjado. Um ministro é aquele que ganha empatia. Moisés, por exemplo, no início do seu ministério, me permita falar assim, claro que o ministério iniciou depois da sarça que ardia, mas estou falando ali já na sua preparação. Moisés matou um homem. Matar quer dizer humilhou, matar quer dizer recusou, matar quer dizer deixou de lado. Obviamente ele matou fisicamente mesmo, nos nossos dias. Mas depois da experiência de 40 anos sendo forjado no deserto, Moisés ganhou empatia. E eu não vou ler por causa do tempo, mas o episódio do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32, depois você anota por favor, versículos 11, versículos 32.
E também no livro de Números, capítulo 16, versículo 22, no episódio da rebelião de Datã, Corá e Abirão. Preste atenção, no episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32, no episódio da rebelião de Datã, Corá e Abirão, em Números 16, Moisés tinha tudo para ele pedir para aniquilar aquele povo, ou partiu da boca de Deus: eu vou acabar com este povo. Moisés, se estivesse no velho homem, ele colocaria de lado: é isso mesmo, Senhor, acaba com esse povo. Mas Moisés já era um homem forjado. Moisés era um homem trabalhado. E você acredita que Moisés rogou pelo povo nessas duas ocasiões e muitas outras relatadas no livro de Deuteronômio, Números, Levítico e Êxodo? Levítico um pouco menos. Por que Moisés rogou por um povo pecador? Como ele diz, vocês pecaram, no livro de Números. Mas Moisés rogou, e o Senhor ouviu a oração de Moisés e curou o povo. Como no livro de Números, capítulo 21, a questão da serpente de bronze. Povo que murmurava, um povo que reclamava, tudo recaía sobre Moisés. E Moisés ainda orou pelo povo e curou o povo. O que é isso? É empatia. Como que você consegue empatia? Anos de vida cristã, anos de caminhada, anos de levar muita pancada nessa vida, onde você aprende a se colocar no lugar do próximo. É isso que eu rogo às igrejas, em especial aqui Conceição do Castelo, porque essa palavra foi pelo convite dos irmãos. Se os irmãos não convidam, não teria essa palavra hoje. Eu tenho certeza que está sendo de muita ajuda para todos nós. Mas todos vocês que estão ouvindo, todo o Espírito Santo, todos os vales de Minas, Zona da Mata Mineira, também passei para alguns irmãos até fora do país, amigos meus do Rio de Janeiro, amigos meus aqui de Conceição do Castelo, onde ainda não congrega, passei também o link, amigos e amigas. Espero que você esteja ouvindo essa palavra. É uma palavra de advertência, uma palavra de ajuda. Tenha empatia, ame as pessoas, seja misericordioso com as pessoas. O ministro, eu disse que é o viver humano para te levar para o viver espiritual. Ele precisa ter a presença diária do Senhor. O ministro precisa se atualizar. O ministro precisa constantemente ler a palavra. Quando você lê, você vê, você entende. O ministro, ele não pode ser uma pessoa que questiona a palavra de Deus. O ministro precisa ser simples. Como a experiência de Josué, ali na questão dos muros de Jericó. Josué não questionou a maneira de Deus. Josué obedeceu o falar de Deus e conseguiu êxito. Um ministro não murmura, um ministro não argumenta, um ministro não fica perguntando por quê, eu não concordo, eu não penso assim, não vai dar certo. Quem te chamou para dar opinião? Quem te chamou para perguntar se vai dar certo ou não? Você foi chamado para cooperar. Os diáconos cooperam com os presbíteros. Toda a igreja coopera com os diáconos, com as diaconisas. Aí tem harmonia na igreja. Não é para ficar, não que haja isso. Eu só estou vacinando os irmãos. Não pode ter na igreja grupinhos. Você vê hoje na política, um grupo é a favor do presidente, outro grupo é contra o presidente, um grupo quer avançar, um grupo quer recuar, e quem perde? O povo. E o ministério é para o povo. Então, a sua atitude vai influenciar no resultado final do povo. Então, você precisa ser esse elo simples, humilde e esvaziado. E Satanás quer te roubar exatamente isso. Satanás quer fazer de você um crítico. Pior coisa é ser um crítico. Tudo critica, tudo vê, tudo rebaixa, tudo não vai dar certo. Você tem olhos críticos, mas o que você ganha com isso? Satanás quer fazer de você isso. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Satanás roubou a simplicidade do coração de Adão e Eva.
Satanás roubou a pureza do coração de Adão e Eva, 2 Coríntios 11:3. Levou-os então a caírem. Antes da queda, a palavra de Deus era o referencial. Antes da queda, a vontade de Deus, a palavra de Deus era a direção de Adão e Eva. Agora que Satanás entrou, a palavra de Deus não é mais a mais importante. Agora que Satanás entrou, a igreja não é mais importante. Agora que você ficou inteligente, agora que você passou a entender, quando você começou a reunir, você era simples e humilde. Você amava os irmãos de fato. Você estava pronto para tudo. Agora, se passaram 3 anos, se passaram 5 anos, se passaram 10, 15 anos, você acha que você é o doutor? Você passou a ser crítico. Você, como Adão e Eva, perderam a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. É por isso, meu irmão, você que é antigo, você, minha irmã, que é antiga, é por isso que você não avança. Tudo tem que passar pelo seu filtro. Tudo tem que passar pelo seu ponto de vista. Isso tem te matado espiritualmente. Você tem se sentido seco, se sentido seca. Você não tem mais atração pela leitura da Bíblia. Você não consegue mais falar amém para o irmãozinho que fala. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o ministro, estou finalizando, o ministro é apenas um vaso de barro. Como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, para que a excelência seja do poder de Deus. Um vaso, eu não tenho um vaso aqui? Um vaso é um vaso. Um vaso é um vaso de barro. Mas o tesouro está dentro do vaso. O vaso não é mais importante. O vaso é a natureza humana. O vaso sou eu e é você. Nós precisamos refletir o tesouro que é o Espírito que está dentro de nós. Mas muitas vezes nós nos achamos querendo disputar espaço com o tesouro. Está o vaso querendo ser mais importante do que o tesouro. Está concorrendo com o Senhor. Isso aconteceu em Atos capítulo 20, capítulo 12, versículo 20. Herodes, quando ele apareceu vestido, cheio, todo de pompa, o povo falou, olha, aí Herodes falou, o povo falou, olha, é a voz de um Deus. Atos 12, 20. A palavra diz que porque Herodes não deu glórias a Deus, caiu, expirou, comido de bicho. Bichos se apoderaram dele e comeram. E ele caiu morto. O que é isso? O vaso disputando espaço com o tesouro. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você usa da igreja um trampolim para a sua vida pessoal, para o seu ministério pessoal, como Herodes, você poderá cair. Se Deus lhe deu um dom por causa de muita graça, se o seu dom transformou em um ministério, por favor, aplique esse ministério à igreja. Não tenta fazer o seu showzinho particular. Você que é profeta, seja humilde ao profetizar, ouça as orientações dos irmãos. Não pense que você é o bambambam, não. Não pense que você é o melhor, não. Se humilha e Deus poderá exaltar ainda mais o seu ministério. Você que é do serviço de música, você que é do serviço de criança, você que é do serviço de cozinha, se humilha. Lembre-se que você é apenas um vaso, mas a excelência do poder de Deus está dentro desse vaso e a ele seja dada a glória. E por último, um ministro é aquele que se sujeita às lideranças. As lideranças foram dadas para testar o seu coração. Quando Noé saiu da arca, depois de 6 meses mais ou menos de dilúvio, Noé sai numa alegria tremenda, planta uma vinha, faz o vinho e começa a beber e começa a tirar a roupa e fica nu.
um filho chamado Cã expôs a nudez de seu pai, chamou Sem e Jafé, seus dois irmãos. Resultado, Cã foi amaldiçoado. Deus permitiu um lapso da liderança para testar os liderados. Há vezes que Deus permite lapso na liderança para testar o seu coração, para ver se você vai falar mal da liderança. Então o ministro da nova aliança, ele segue as orientações dos irmãos que estão à frente. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Honrar os guias, honrar as lideranças, ser um com os irmãos que estão à frente. Se você goza da vida da igreja hoje, é porque lá atrás alguém pagou o preço para você. E também o livro de Números, capítulo 27, versículo 16, quando Deus falou para Moisés que Moisés não iria entrar na boa terra, porque ele havia prevaricado contra o Senhor. Moisés, então, com um coração muito largo, muito grande, Moisés tinha a visão da economia de Deus, Moisés como ministro da antiga aliança, Moisés cheio de empatia, ele falou: meu Deus, em outras palavras, já que eu não vou entrar, por favor, ponha um homem à frente deste povo. Este é o coração de quem tem visão. Se você não foi chamado para servir em determinada área da igreja, e outro irmão foi, ou se outra irmã foi, não deixa a inveja entrar no seu coração, não. Não deixa a ambição entrar no seu coração, não. Você, como ministro da nova aliança, você precisa ser alguém humilde e esvaziado, e você naquele dia entrará no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Falei 1h16, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar para que essa pandemia acabe o mais breve e que tenha paz nas igrejas. Jesus é o Senhor.